Abram suas Bíblias em Lucas 16. Amém. Eu queria ter a moça, engraçada, eu estou 25 anos. Eu nunca peguei a manha de relógio. Eu olho assim, eu falo, que hora é mesmo? É por isso que eu vou demorando. Lucas 16, versículo 1 ao 12. Enquanto vocês abrem, Lucas 16, agradecer a presença do Sandiel. E é Sandiel, né, Saniel? E o Rian. Galera, a gente conhece já tem tempo, né? Era pichutinho, né? Tem muita história para contar. E também ali o amigo do Mateus é o Bruno. Valeu, viu, Bruno, pela presença. E a todos. Amém. Lucas 16, a partir do versículo 1, diz o seguinte: certo homem rico tinha um administrador. Ele tinha um quê? O que, igreja? Um ADM. E um dia ele recebeu a denúncia da Atena, denúncia, de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Estava fazendo o quê? Desperdiçando. Farra, moagem, loucura. Era o que esse homem estava fazendo. Então ele chamando, lhe disse: o que é isso que ouço a seu respeito? O que está acontecendo, rapaz? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Ele foi o quê? Demitido. O administrador então se pôs a pensar: o que eu farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Eu trabalhar na terra, eu não posso. De mendigar, eu tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Ele teve uma ideia. O cara foi esperto. Rapaz, eu estou sendo demitido, vou ficar sem meu salário, vou ficar sem meus 500 contos. Vai pesar esse negócio. Aí o que ele fez? No versículo 5. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto que deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Né? Tem outras versões que falam o seu modo de agir. Não sei como é que é a tua versão. Na minha está esperteza. Porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Olha que louco isso. Os filhos do mundo são mais espertos do que os filhos da luz. E eu recomendo para vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E hoje a gente vai falar um pouco, a gente vai aprender sobre bons mordomos. Eu gosto de dar um exemplo simples. O que é mordomo? É tu lembrar do Batman e do Alfred. O Alfred não é dono de nada, mas ele tem a senha de tudo. O Alfred é o único cara que sabe todas as contas bancárias do Batman. É o Alfred. Ele cuida de tudo, mas ele é dono de alguma coisa? Não. Isso é mordomo. Um bom mordomo, ele cuida daquilo que não é dele. Esse microfone não é meu, esse colete não é meu, esse púlpito não é meu. Então, quando eu venho aqui, eu estou tendo responsabilidade por algo que não é meu. Está entendendo? E na parábola, o administrador ele foi demitido porque ele não estava fazendo a função dele. O que o administrador faz, Jaldo? Administra. Né? Basicamente. E várias outras coisas que tu poderia falar aqui. Né? Semana que vem ela prega, ela fala. Amém? Então o administrador ele cuida das coisas, cara. Ele organiza. E depois a Bíblia diz no versículo 1, que ele foi demitido porque ele estava desperdiçando. Grava essa palavra, desperdiçar. Ele tinha que cuidar das coisas do patrão dele, né? Mas ele desperdiçava.
Em vez dele gerar lá o relatório financeiro, em vez dele fazer ali a logística da empresa, em vez dele organizar, ele deixava de mão, ele ia comer, ele ia farrear, ia fazer um monte de coisa. Menos o que ele tinha que fazer. Ele fazia tudo menos o que ele tinha para fazer. E no versículo 3 é um versículo que me chama a atenção. Que fala aqui numa parte aqui, trabalhar na terra eu não posso, e de mendigar tenho vergonha. E eu vendo isso, o que que significa isso? Ele falou, rapaz, ele é muito veaco, né, esse cara? O que é um veaco? Ele foi demitido porque estava vacilando, aí ele disse, rapaz, na terra eu não trabalho não, negócio de trabalhar com horta, com negócio de pegar busão que nem o Niel, de pegar rasgadeira, não vou nada. Esse negócio não vou não. Negócio de AVB, não vou nada. Aí ele ainda fala de mendigar, eu ficar mendigando, pedindo dinheiro. Eu vou fazer isso não, tenho vergonha, moço. Aí ele falou, ou seja, ele não tinha nada para fazer. Ele falou, o que, que eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando aquilo que eu nasci para trabalhar, certo? O que, que ele começou a fazer? Ele foi em cada cliente do patrão dele. Estou devendo quanto, Fernando? Aí o Fernando, rapaz, estou devendo 80 aqui, né? A quantia é grande. Aí ele, não, me paga só 50 que está quitado. Aí o Fernando, oxente, mas rapaz, está aqui. Deu 50 para o cabo, e o cabo ficou com o dinheiro. Não é nem dele. Ele recebendo. Tá devendo quanto, Rian? Aí o Rian, rapaz, 300 conto. Tem para pagar? Tenho não. Moço, me dá 100 que tá quitado. Aí o Rian, 100 reais, quitou. E ele foi fazendo isso com todo o cliente, e ganhando dinheiro. Quitando. O povo que nunca pagava o patrão dele começou a pagar. E aí a Bíblia diz, lá no versículo 8, que o patrão, ele elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Que doido é isso, cara. Ele foi elogiado. Depois de ser demitido, ele foi elogiado. Porque Deus, ele deu dons e talentos para a gente. Ele entregou para todos nós. Todos nós que aceitamos a Cristo e recebemos o Espírito Santo, porque quando a gente aceita Jesus, a gente morre para o pecado e a gente nasce no Espírito. Amém? Como está lá em João, capítulo 3. Né? Os que são nascidos pelo Espírito são guiados pelo Espírito. Amém? A gente nasceu de novo. Glória a Deus. E todos que nasceram de novo, recebeu um chamado. Recebeu uma vocação. Todos. Ah, não, eu acho que não. Eu acho que a minha parada é ficar no banco, a minha parada é ficar na minha. Não é, cara. Você recebeu uma coisa. Você só não sabe ainda. Ou talvez você sabe e finge que não sabe. E o administrador, quando ele fala, trabalhar na terra eu não posso nem mendigar. Ele estava querendo dizer assim, eu nasci para administrar. Isso é incrível, cara. Por mais que ele estivesse fazendo as coisas erradas, ele tinha consciência. O que eu nasci para fazer foi administrar. Vamos mudar aqui. Em vez de ser administrador, um professor. Ele tinha que dar aula. Aí ele dizia, não, estou doente. Aí o menino gostava, né? O professor faltou, vamos subir horário, vamos embora. E o professor matando a aula. Aí a escola demite o professor e o professor começa a juntar os alunos tudo e fazer uma escola para ele. Era tipo isso. Ele não foi trabalhar em outra coisa. Por mais que ele foi irresponsável, ele falou, rapaz, eu nasci para dar aula. Eu nasci para dar aula. Um advogado. E a gente pode ir longe nisso aqui. Porque o que o patrão elogiou é porque o administrador, ele era infiel, mas ele continuava sendo um administrador. Em nenhum momento a Bíblia fala assim, Jesus, e olha quem está dando essa parábola, é Jesus. Ou seja, a moral é lá em cima, cara. Quem está falando é o cara. E Jesus está dando essa história e ele fala assim, quando ele fala o administrador infiel, ele nunca, em nenhum momento ele fala assim, tinha um administrador infiel. Ele vacilou, ele foi demitido e ele se tornou um homem infiel. A Bíblia não fala assim. Jesus continua dizendo, ele era um administrador infiel. E ele foi elogiado por sua esperteza. Por que é esperteza aqui? Eu entendi que esperteza, em outras palavras, até diz assim, tem até uma versão, é porque a minha é a nova Almeida atualizada. Tem uma versão que acho que é a NVT. Quem tiver NVT depois procura. Acho que é a NVT. Que fala assim,
E o administrador foi elogiado pela sua forma de agir. E eu acho até melhor isso do que esperteza. Porque o que está dizendo isso? Ele sabia ser um bom mordomo. Ele recebeu um chamado, ele recebeu um talento e ele exercia esse talento. Amém? Então ele tinha a consciência da mordomia, apesar de estar fazendo o que é errado. Vou dar um outro exemplo para vocês, como eu falei de professor. Alguém que nasce com o dom de ensinar. E ele tinha a capacidade incrível de pegar a Bíblia e ensinar para as pessoas sobre o Evangelho, sobre a profundidade do Evangelho. Só que essa pessoa, em vez de fazer isso, ele começa a ensinar ideologias erradas. Ele não aceita Jesus e ele pega o dom dele e usa para algo errado, como o administrador fez. Estou entendendo? Quero que vocês entendam isso. Todos nós nascemos com uma vocação. Meu pai era para ser um grande evangelista, cara. Meu pai. E eu creio que, mesmo não sei quantos anos, eu creio que Deus vai ainda. Eu creio que eu ainda vou orar pelo meu pai e ele vai ser consagrado evangelista. Meu pai é um evangelista. Mas ele não usa o dom dele. Ele usa o dom dele para quê? Para vender. É a mesma coisa. É a mesma parada. Como assim, Lucas? Tipo assim, ele tem a capacidade de convencer uma pessoa. Meu pai pega uma pedra e ele vende. Ele faz a pessoa achar que aquilo ali é um iPod. Ele convence o cara. E ele pôde usar o quê? Para pegar a Bíblia e falar com o cara, aqueles caras mais ateu, aqueles caras mais duro, e fazer o cara falar, rapaz, eu acho que tu tem razão, cara. Então meu pai tem esse dom. Assim como eu vejo muitos professores, o Paulo Freire, é um embaixador, é um negócio todo, é um ícone da educação do Brasil, apesar de ter muita ideia errada. O Paulo Freire podia ser muito um mestre, podia estar ensinando na IBD. Porque ele tem o dom de ensinar, mas ele usa da forma errada. Entendeu? Eu vou dizer outra coisa, independente de partido político, mas o Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem um grande poder de administração. Porque para assumir tanto dinheiro e ninguém ter descoberto durante muito tempo, e ainda ter parecido que era bom, entendeu? É um ótimo administrador, cara. A galera, sabe? É um ótimo administrador, mas ele é infiel, ele usa para muita coisa errada. Mas imagina uma empresa, gerindo uma empresa. Imagina gerindo a casa de Deus, se ele fosse entregue ao Senhor. E eu creio que um dia ele vai se converter. Amém? E tem uma grande possibilidade de ele ser o futuro presidente. Então a gente tem que orar por ele, independentemente de qualquer coisa. Eu só estou dando um exemplo para vocês, amém? Eu quero levar essa profundidade de vocês entender que um bom mordomo, ele exerce aquilo que ele foi chamado para fazer. Amém? E continuando aqui, lá em Lucas 8:5, eu não vou pedir que vocês abram, tem o início da parábola, a parábola do semeador. E no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 8 diz assim: um semeador saiu a semear. E vai destrinchando a história, né? A semente, papapá. Mas sempre me chamou a atenção e eu não entendi o porquê. Que dizia assim, o semeador saiu a semear. Eu ficava, o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Depois eu fui entendendo, cara, por que ele é chamado de semeador? Por que ele saiu para fazer o quê? Parece até uma... Eu esqueci a palavra que diz, me ajuda aí, Débora. Uma coisa repetida. Eu esqueci o termo. Oi? Pleonasmo, pronto. Não é bom. Entendeu? Uma repetição. Parece tipo você está falando algo, o semeador saiu a semear. Oxente, se ele é semeador, ele vai fazer o quê? Ele é semeador, ele vai vender. Ele é semeador, ele vai pastorear. Ele é semeador, ele semeia. E eu entendi que aquilo que nós fazemos vem depois da nossa identidade. Nós temos que ser conhecidos, nós temos que ter a nossa identidade firmada primeiro em Deus, para depois entender aquilo que a gente tem que fazer. O semeador, antes de semear, ele teve que entender que ele era um semeador. Aí depois ele saiu para fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Amém? Assim como eu creio, algumas pessoas aqui, eu já orei e eu tenho essa coisa lá de trás,
quando o Espírito Santo me chamou, só teve, acho que todo o meu tempo com o Espírito Santo, da minha conversão, só teve uma vez que o Espírito Santo falou o meu chamado. O resto ele fala dos outros. Só teve uma vez. Às vezes eu invento. Não, eu acho que eu nasci para fazer isso, eu acho que eu nasci para fazer aquilo. É mentira. O Espírito Santo fala, eu não falei isso daí. O que eu te falei foi lá atrás. E uma vez ele falou para mim assim, Lucas, tu vai despertar pessoas que vão ter um chamado maiores do que o teu. Ele falou isso em 26 de abril de 2014 e ele não falou mais outra coisa. Sobre mim, não. Ele só fala dos outros. Então, assim como eu vejo muitas pessoas, assim como eu vejo na vida da Karen, um ministério muito forte de evangelista, e vejo na Karine um ministério muito forte de mestre, assim como eu vejo na vida do Fernando o ministério de mestre, assim como eu vejo na minha esposa o ministério pastoral. A minha esposa tem uma conexão com o coração das pessoas que eu não consigo entender. Né? Eu não consigo entender, eu gasto, eu prego, e a Alessandra fala 2 palavras, a pessoa, é verdade, Alessandra, oxi, não tem condição, cara. Assim como eu creio que na vida do Robert tem um chamado de mestre, sabe? Assim como eu creio na vida do Niel um chamado pastoral muito forte. Eu nunca vou me esquecer de um dia que a gente ajudou a expulsar um demônio, e o Niel começou a ser batizado com alegria, o Niel na situação mais estranha do mundo, o Niel sorrindo. E na hora o Espírito Santo falou para mim, o Niel é pastor. Amém? E um dia o Niel vai ter palavras muito mais abençoadas do que a minha. Eu tenho certeza disso. Amém? Assim como eu creio que o Wellington tem um chamado profético, e Deus ainda vai conduzir o Wellington para outras nações, com canções, eu creio nisso. Amém? Tem até algumas pessoas que às vezes eu me seguro. Deus fala tanta coisa muito punk que eu tenho que segurar. Eu falo, cara, não tem condição. Um dia eu falei para a Alessandra, eu estava orando e Deus me mostrou, eu vendo o Spotify, uma canção tua no Spotify. Aí eu falei, vai para o teu quarto, vai para o teu secreto, porque Deus vai te dar canções. Amém? Deus já mostrou muita coisa. Os meus filhos, antes de nascerem, eu nem sei se vai ser um menino ou uma menina, né? Eu tenho 90% de certeza que é um do sexo, eu não vou falar, mas o meu segundo filho ou filha, Deus já me falou coisas sobre eles antes de eu conhecer a Alessandra. Então, o meu papel aqui nessa noite é fazer você entender o que você nasceu para fazer. É começar, pelo menos. Dá pelo menos aquela queimada no cartucho para vocês entenderem. Amém? E eu tenho certeza que você já ouviu a palavra sacrifício. Amém? Todo mundo ouviu? Sacrifício. E sacrifício é muito massa, cara. O pastor Ribinha, que é um pastor do Maranhão, que já pregou aqui, ele é pastor da igreja batista de Pinheiro, no Maranhão. Uma cidade pequena, e a igreja dele cresceu assim absurdamente. E ele estava no Hub Podcast do Brunão, do Morada, e ele falou uma coisa até que eu anotei. Que sacrifício vem da palavra sacrifícios, né, do latim sacrifícios, formado por sacer, significa sagrado, e facere, significa fazer. Aí tu junta. O que é sacrifício? É um trabalho sagrado. Amém? Ou seja, a gente achar que sacrifício é o cordeiro, é aquele fogo que a gente, o sacrifício. Não. O sacrifício não é o fruto do trabalho, é o trabalho. Amém? Ou seja, o que é sacrifício? É a Laura entende, cara, eu nasci para cuidar de pessoas através da saúde, através da enfermagem. E ela cuida e ela faz isso como se fosse para Deus. Cada agulha, cada pessoa que ela cuida, ela está cuidando do próprio Deus. Isso é sacrifício. Amém? Hoje, o que a Karen é? É uma estudante. Amém? Então a Karen, como uma estudante, ela estuda, ela faz o máximo para passar de ano, amém? Para glorificar a Deus. Né? A Cauane não está aqui, a Cauane começou a trabalhar recentemente, eu até brinquei com a Cauane, né? Tu tá toda animada, né? Trabalhando, toda adulta. E aí eu falei para a Cauane, não falei isso para ela ainda, mas eu pensei, cara, como é que a Cauane pode glorificar a Deus? Que no trabalho dela, ela faça o melhor.
como se fosse para Deus. E de fato é para Deus, apesar que a gente vê pessoas, mas é para Deus. Amém? Então é o nosso trabalho. O Niel, por mais talvez eu creio que o Niel está trabalhando em algo que não vai ficar para sempre naquele trabalho ali, ele não vai ficar. Mas enquanto ele está lá, ele seja lembrado como alguém que fez com amor. Amém? Como eu creio que a Jalda, onde ela passou, ela deixou a galera que é doida por ela, porque ela é administradora. Ela é uma administradora nata, a Jalda. Amém? A Jalda passa as coisas para ela cuidar, ela sabe quem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é uma administradora. Ela não deixa orar no culto. Ela não está me cutucando, não, fulano vai fazer isso, não, fulano vai fazer isso aqui, toda hora. Ela está organizando, porque ela é uma administradora. E trabalha em várias empresas, né, já. Está rodando aí, criando currículo aí. E, e é uma administradora que eu creio que é fiel. Então, talvez o José Vitor nasceu, sabe, para a área da tecnologia. Ele nasceu para trabalhar com algo lá. E ele vai glorificar a Deus naquele trabalho. Amém? Então entenda qual é o seu serviço. O que você nasceu para fazer. Peça isso para Deus. Amém? Pergunte, vai no teu quarto. Cara, não custa nada. É de graça. Tu se ajoelha e fala, Deus, eu nasci para fazer o quê? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? E uma coisa que Deus falou para mim uma vez que eu perguntava, eu ficava perguntando para Deus, o que eu nasci para fazer? Teve um tempo que eu achei que eu era evangelista. Aí eu saí evangelizando. Fui para Capelópolis, os meninos sabem aí. Fui para a praça. Fui para um monte de lugar. Não ganhei um. Porque eu não sou evangelista. Amém? E eu já tentei várias outras coisas. E eu entendi que às vezes, eu vou dar uma dica para vocês. Para você entender o seu chamado, muitas vezes você vai fazer X em várias coisas. E vai por exceção. Essa aqui não é não, essa aqui não é não. Não, isso aqui já não deu certo, isso aqui até que chegue no ponto que é onde Deus quer que você atue. Amém? Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, a partir do versículo 11. Eu amo esse capítulo aqui, cara. Efésios 4, 11. Diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 5 ministérios. Amém? No versículo 12 diz o porquê disso. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para a igreja crescer. Deus formou pastores, Deus colocou, o Espírito Santo distribuiu o ministério pastor, de mestre, de apóstolo, de profeta, de evangelista. Todos vocês aqui nessa noite têm um desses 5. É um desses 5 você é. Ou você é pastor, ou você é mestre, ou você é apóstolo, ou você é profeta, ou você é evangelista. Um desses 5. Amém? Eu não vou entrar em detalhes sobre os 5. Eu desafio vocês a procurarem, pesquisarem. Amém? Ou vai lá no meu zap que a gente pode estudar junto. Amém? Em Efésios 4 é revelado 5 ministérios onde o Espírito Santo distribuiu à igreja. Vocações que cada um recebe ao crer em Jesus com o objetivo de amadurecimento de todo o corpo, a noiva de Cristo. Então, todos nós recebemos isso. E como bons mordomos, como alguém que cuida de algo, porque eu não recebi. O meu chamado é apostólico. O meu chamado. Isso é muito doido, tipo assim, e para mim, é tanto que os 5 ministérios é muito difícil, as igrejas eu percebo que é algo que Deus vai me levar a ministrar em muitas igrejas. Porque desde muito cedo, o meu coração sempre, eu oro muito por as outras igrejas. Sempre. Porque é algo que é muito raro de ser falado. E eu vejo pela cara de vocês muitas vezes que eu falo isso, tipo, cara, não só tem um pastor não, não é só o pastor, todo mundo é pastor. Quem prega é pastor. Não. Entendeu? A gente chama muitas vezes pastores que não são pastor. Pastor Hades é um mestre. Pastor Cláudio é um mestre. E a gente chama de pastor. O apóstolo, ele é apóstolo.
Ele é de fato um apóstolo. Tem muita gente que tem o nome apóstolo, não é apóstolo. Mas o apóstolo Antônio, ele é um apóstolo. E muito tempo ele foi chamado de pastor. Entendeu? O pastor Rogério, que é alguém que eu convivo diariamente na rádio, ele é evangelista. Ele é um evangelista nato, cara. Então, são 5 ministérios, amém? Que é para o crescimento da igreja. O apóstolo, ele é esse cara de direcionar, amém? De direcionar alguém, de entender, que nem nos dedos, né? O apóstolo é o que pega em todos os outros 4, porque é alguém que consegue ver os outros e direcionar. E o apóstolo é o mais sem graça, é o apóstolo. É o mais pai. Eu vi os 5 ministérios, é o mais pai, é o apóstolo. Eu falo entre aspas, né? Todos os têm a sua importância. Mas o apóstolo é o mais pai. Por quê? Eu vou direcionar o evangelista, ele vai pregar para 200 mil pessoas e ele vai ser lembrado. Eu já não vou. O mestre vai ser lembrado pelos livros, né? O mestre ele vai fazer o Robert mesmo. O Robert, eu estou passando raiva com o Robert, mas um dia o Robert vai fazer um livro, vai estourar de vender e ele vai ficar conhecido. E eu, o Robert não vai nem lembrar. Então, assim, cada um tem um ministério. Brincadeiras à parte, cada um tem o seu ministério. Amém? Ore e descubra qual é o seu. Amém? E agora, continuando essa linha, abra suas Bíblias em 1 Coríntios. Já está perto de finalizar, gente. Só falta 3 folhas só. 1 Coríntios 12. Amém? 1 Coríntios 12, versículo 4. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o 11. Diz o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Como a gente leu agora há pouco, qual o fim é esse? O amadurecimento da igreja. A um, versículo 8, a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro dons de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, como ele quer. Não tem como eu escolher, filho. Quem quer é ele. Quem quer é Jesus. E pronto. Sabe, quando eu pesquisava sobre as histórias de Billy Graham, Spurgeon, aqueles pregador que é evangelista, que tipo lota, eu falo, cara, eu quero ser evangelista. Tu é doido. Eu ia pra praça, ficava, bicho, eu vou ganhar todo mundo aqui. E eu pegava o microfone, pregava, e a minha palavra não era de evangelista. E todo mundo, rapaz, porque não é uma palavra para alguém que é desviado. Eu não consigo pregar para um desviado, eu não consigo, eu não sei a palavra. Eu não sei pregar para aquela pessoa. E eu achava muito massa. Depois eu fui entender que, cara, não foi isso que eu recebi. Então, para me explicar para vocês, Efésios 4, anota isso aí, Efésios 4, ele tem uma ligação com 1 Coríntios 12. Você junta as duas coisas, forma um bolo sobre os ministérios. Os 5 ministérios, Deus distribuiu para todos. É o seu ministério e tem a ver com aquilo que você vai trabalhar. Se você descobrir o seu ministério, você vai ser um ótimo profissional. Você vai trabalhar muito melhor, porque você vai trabalhar na área certa. Porque você vai entender que Deus já te deu uma capacidade de fazer aquilo. E os dons que a gente leu em 1 Coríntios 12, o ministério tem a ver com a sua profissão. O dom tem a ver com aquilo como você vai fazer o seu ministério. O que é dom? É como se o ministério fosse quem você é e os dons são armas para você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Então, por exemplo, muitas vezes, aqui como a gente falou dos dons, né? A sabedoria. O dom de sabedoria é dado para quem? Para o mestre, às vezes para o pastor, entendeu? Para um apóstolo. O dom de milagres, para o profeta. O dom de curar, muitas vezes para o profeta, para o evangelista. Entendeu? É como se fosse equipagem. É tipo assim, tá aqui o Niel. Ele é um avatar
do Free Fire, né? Avatar é um personagem do Free Fire. Isso é o ministério. E o que é o dom? É a skin. Eu estou equipando ele. Ó, meu amigo, estou te dando dom de cura, dom de libertação, dom disso. Amém? Deus já deu tudo pra gente, cara. Deus já deu. A gente tem medo de fazer porque a gente é trouxa. Mas Deus já deu. Já é realidade. Eu gosto de dar esse exemplo. Como é assim? Já é realidade e eu não estou vivendo. É tipo, né, a maioria aqui, né? Não me chame de nerd, de nerdola. Mas a maioria que já acompanhou o filme da Marvel, eu dou esse exemplo que a maioria já acompanhou. Lá no filme do Homem-Aranha, o primeiro, ele tem uma roupa que ele vai ganhar. Aranha de ferro. Uma equipagem, uma skin top. Aquelas aranhas, aquelas paradinhas lá, aqueles apetrechos, blindagem, um monte de coisa. Né? A armadura top. Ele fez o que ele não quis. Já estava pronta, mas ele não quis. Aí no Guerra Infinita, ele está para morrer, a armadura é enviada para ele e aí ele a utiliza. A armadura já estava feita? Já. Ele usava? Não. Assim é muita gente. A gente acha que nem ele. A gente já tem o que a gente precisa, só que a gente não usa. A gente não vai para orar, a gente não vai buscar em Deus aquilo que a gente nasceu para fazer. A gente fica que nem um bando de trouxa, fazendo um monte de coisa que Deus não mandou a gente fazer. Estão entendendo isso? Então busquem em oração aquilo que vocês nasceram para fazer. E eu tenho certeza, eu falo isso com toda a convicção da minha vida, que vocês vão ser muito mais felizes entendendo o que vocês nasceram para fazer. Cara, é bom demais. Tira um peso das tuas costas, entendeu? Tira um peso enorme. Eu sei que hoje eu estou pregando para alguém que vai lotar essa igreja. E não vai ser eu que vai lotar essa igreja. Mas eu estou pregando hoje para alguém que vai lotar essa igreja. Está entendendo? Porque o meu chamado não é de evangelista. Não tem como eu ganhar um monte de gente. Eu não sou evangelista. Mas eu estou cuidando hoje de alguém que vai lotar essa igreja. Tu fala assim, Lucas, mas está aqui os novos convertidos. Eles precisam ser discipulados. Tu pergunta para mim se eu tenho paciência para discipular. Para sentar, para consolidar, né? Que discipulado é o que eu estou fazendo aqui, mas eu falo consolidação. Do cara falar assim, Lucas, pequei de novo nisso. Dá vontade de mandar esse cara morrer. Vai morrer, infame e ruim. Não sabe. Já tem outra pessoa que não. Fala, não, meu filho, vem aqui. Isso tem mais jeito. E já conversa. Entendeu? Eu não vou dar nomes aos bois, mas tem uma jovem que estava precisando de ajuda. E nem eu, nem minha esposa não dava para fazer, porque não tinha a ver com o nosso chamado. E Deus usou outra pessoa para cuidar dessa jovem. E quem despertou essa outra pessoa? A gente. Mas não foi a gente que cuidou diretamente. Está entendendo? Então, isso é a igreja, é o corpo. Entendeu? Amém? Glória a Deus. E continuando aqui, voltando para Lucas 16, vocês não precisam abrir, mas voltando aqui em Lucas 16, no versículo 9 diz, o próprio Jesus diz, eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é justo no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E aí o primeiro passo. Lucas, eu não descobri qual é a minha vocação. O próprio Jesus está ensinando. Cuida do que é dos outros. Eu trabalhei de vendedor na Claro. Trabalhei de vendedor na Wizard. Trabalhei de inspetor na AVB. Esqueci, auxiliar de produção. Trabalhei de embalador em Imperatriz. Trabalhei de entregador. É o meu chamado? Tem a ver com o meu chamado? Não. Nada a ver com o meu chamado. Mas o que eu fiz? Eu cuidei daquilo que era dos outros. Amém? Estou entendendo? Eu cuidei daquilo que era dos outros e Deus está me dando o que é meu. Eu tenho uns projetos, cara, que eu estou fazendo no secreto, que daqui a alguns anos vocês vão ver, e vocês vão falar, caraca, eu tenho certeza disso. Que tem a ver muito com o meu chamado. Tem a ver muito com o meu chamado apostólico. Muito do que vai acontecer. Amém? Então isso eu entendo isso hoje na rádio, quando Deus ele foi em oração. Eu estava em Imperatriz, né? Porque eu estou aqui em Açailândia hoje pela rádio. Porque eu estava orando, eu estava perguntando, Senhor, o que eu vou fazer, Pai? Porque na minha cabeça, olha, isso aqui é bom, cara.
Isso aqui, eu vou falar do meu testemunho, isso aqui vai ajudar vocês. Porque muitas vezes, tu pode chegar para mim e falar, Lucas, eu tenho um chamado de evangelista. Eu vou largar tudo para viver na igreja? É o que eu pensava. Se eu tenho um chamado para cuidar de pessoas, para direcionar pessoas, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou comer? Porque tem igreja que investe pesado. A nossa igreja investe, né? De certa forma, nos pastores é top. Quem tem um chamado pastoral, a nossa igreja dá de lavada. Sustenta, cuida. E tanto que eu estou entendendo que hoje o que eu recebo tem a ver com a rádio e tem a ver com a igreja também. Né? Mas tem mais a ver com a igreja. Certo? Ou seja, as ofertas, dízimos, de certa forma me sustentam e minha família hoje. Mas eu entendo que não vai ser durante muito tempo. E Deus já tem me trago ideias e projetos que estão saindo do papel, que vai ter a ver com aquilo que eu vou receber e com aquilo que eu vou me sustentar. Amém? Então, você pode falar assim, cara, bicho, eu tenho um chamado de mestre. Como é que eu vou fazer para a igreja? Como é que eu vou servir a igreja? E aí, quando eu entendi, eu achava que eu tinha que largar tudo e tal. Foi quando eu comecei a orar e falar, Deus, porque quando eu fui para a Imperatriz, antes disso, eu tinha saído do meu emprego, que eu recebia 2.400 por mês, que já era uma ajudazinha boa. Eu deixei esse emprego e falei, vou viver do reino. Passei 6 meses desempregado. E eu me arrependo do que eu fiz, da decisão, do jeito que eu fiz, que foi imatura. Por quê? Eu achava que era assim. E de certa forma, Deus ele foi misericordioso. Cara, ofertaram leitinho pro Isaac, ofertaram coisa, sabe? Do nada aparecia alguém, ó, eu tô te entregando isso daqui, sabe? Pessoas assim incríveis que me ajudaram. Mas eu fui irresponsável. Porque eu não devia ter feito desse jeito. Depois eu fui entender, falei, Deus, como é que eu vou servir as pessoas e trabalhar ao mesmo tempo? Aí um dia eu estava orando e Deus falou assim, rádio. Falou para mim rádio, eu fiquei orando e orando. E Deus falou sobre comunicação. Eu fiquei, o que tem a ver, Senhor? E orando. E depois Deus confirmou quando eu falei com o apóstolo me chamou e falou, não, pode vir para a Ceilândia, pode voltar, que a gente arruma um emprego para ti aqui. E eu não queria. Quando eu entendi, quando eu saí da AVB, fiquei desempregado, aí eu trabalhei no Mateus, e depois fui trabalhar em Imperatriz. E eu ficava muito com medo de ficar desempregado de novo e minha família sofrer com isso. E eu falei, Deus, me mostra alguma coisa. E aí quando eu vim para a rádio, eu fui entendendo aos poucos o que eu nasci para fazer. Eu tentava ser locutor, fazer o programa e tal. Hoje até meio que eu faço, mas antes eu fazia muito. Porque eu falava, não, eu vou ser isso, eu vou ser alguém que vai falar na rádio, as pessoas vão se converter. E Deus falou para mim, não é isso, cara. E hoje eu estou nos bastidores. Hoje eu organizo a programação, eu tento bolar ideias de melhorar, eu vou conversar com empresas, então estou ali por trás. E eu entendi, cara, o meu chamado é esse. E hoje, vou falar para vocês, a rádio de programa assim, de locutor, falta muita gente. Precisa de mão de obra. Mas eu tenho orado assim, Deus, eu estou preparando o terreno para pessoas que vão estar aqui, e o chamado deles vai ser para isso aqui. E eu vou ajudar eles a serem usados no chamado deles. E aqui, na rede de jovens, é igualzinho. Deus me preparou um ano na rádio para cá. Eu nem imaginava isso, porque aqui é isso. Deus tem preparado. Amém? Tem algumas pessoas aqui que eu não vou falar, mas tem algumas pessoas que eu já orei e Deus já falou para mim, Lucas, essa pessoa, ela vai passar um ano treinando lá na F-Hop, que é a casa de oração lá de Florianópolis. E eu tenho orado, Deus, me dá o dinheiro, que eu quero mandar essa pessoa. Então Deus vai falando essas coisas comigo. Amém? E, resumindo mais aqui, o que Jesus ele quer ensinar para a gente é que nós temos um chamado, nós temos um talento. Não enterre o seu talento. Seja um bom mordomo. Administre bem aquilo que Deus entregou para você. Amém? Se Deus entregou algo, administre bem. Talvez você está fugindo, cara. Talvez você é pior do que Jonas. Deus quer fazer algo na tua vida, Deus quer te direcionar para algo e tu fica fugindo. Não tenha medo. Entenda o seu chamado e se prepare. E eu falo aqui para muita gente que é nova, porque, por exemplo, eu vou falar a verdade, para mim é mais difícil fazer isso.
Porque eu fui entender o meu chamado, já casado, com um filho, né? Já com a família, e fica mais difícil. Tanto que a Alessandra falou uma coisa para mim uma vez: amor, eu sei que tu tem vontade de fazer 300 coisas, mas tu não faz, porque tu tem eu e o Isaac. Aí eu falei assim: amor, de certa forma é verdade. Eu penso em vocês primeiro. Mas vocês aqui, a maioria de vocês aqui, eu estou nessa galera aqui daqui, né? Vocês são novos. E, cara, como eu queria voltar atrás e ter a idade de vocês para falar, cara, para me descobrir o meu chamado e estudar para isso, me preparar para isso. Amém? Talvez vocês aqui, talvez um aqui é pastor, e não vai ser pastor, vai ser pastor lá nos postos de saúde, lá nas escolas, sendo aquela pessoa que vai curar as pessoas, aquela pessoa que vai ouvir, que vai aconselhar. Amém? Não precisa ser só na igreja, dentro da igreja, fora também. Talvez você vai ser um evangelista. E talvez Deus quer que você se prepare para vender. E Deus vai te usar a capacidade de evangelizar para vender coisas. E você vai vender coisas e vai evangelizar pessoas. É tipo assim, que nem Pedro. Você vai pescar peixe e pescar gente. Tá entendendo? Pedro, cara, ele tinha já o chamado de pescador, de alcançar pessoas, de ser evangelista. Pedro prega, um sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Um sermão. Pedro prega de novo, e ele pesca, né? Ele prega e 2.000 pessoas se convertem. Ou seja, ele já tinha o chamado de evangelista. Está entendendo? Só que ele usava para pescar peixe. Ele tinha uma estratégia para pescar peixe. Deus queria usar ele para pescar pessoas. Amém? Para a gente finalizar, abram suas Bíblias em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 9. Segunda Crônicas, capítulo 9, a partir do versículo 3. Amém? Diz o seguinte: quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, ficou extasiada, e disse ao rei: é verdade o que eu ouvi na minha terra, a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você superou a fama que eu vi. Felizes os homens à sua volta, e felizes estes seus servos, que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre, que ele o constituiu sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Salomão, Deus levantou ele, deu o dom de sabedoria. E olha que louco isso. Sabe o que Salomão era? Administrador. Ele sabia gerir. Ele é um gestor, né? Ele geria Israel. Davi não era gestor. Davi não era. Davi não tinha nada a ver com gestão. Por isso que Davi não cresceu nada. Mas Salomão edificou a casa de oração e o palácio, todas as áreas, a área da cozinha, a área dos guerreiros, todas as áreas que tinha na empresa, vamos dizer que é uma empresa, né, um palácio, todas elas passavam pela casa de oração. E a rainha de Sabá veio lá do raio da pedra, lá onde Judas perdeu as botas, ela veio para ouvir a sabedoria de Salomão. E ela diz: eu não acreditava, até que eu vim ver. Aí ela disse: eu olhei para as roupas que os empregados usam, a roupa que os copeiros usam, o jeito que eles se vestem. Ela olhou para tudo, ela viu tudo tão lindo, tão bonito. Ela olhou para a roupa de todo mundo e ela falou: cara,
Deus, ele é real. Cara, Deus é incrível. Ela elogiou isso. Porque ele foi um bom mordomo. Salomão, cara, eu acho isso incrível. Quando eu leio sobre isso aqui, eu fico, caraca, Salomão não pregou para ela. Ele só cumpriu o que ele nasceu para fazer. Ele é um bom administrador? Ele administrou. Ele cuidou da casa. Ficou tudo tão bonito, tão cheiroso. Os empregados, cara, se arrumava bonito. Chegava e falou, pois não. Não, tu é o quê? Tu é rei também? Não, eu sou empregado. Ela, meu Deus, mas tu é lindo demais. Moço. Bora embora comigo. Era tipo assim, ela ficou incrível, ela ficou espantada com toda a beleza que tinha. Amém? Então imagina você montar uma empresa, essa empresa ser tão bem organizada, que as pessoas vão falar e falar, cara, Deus está nesse lugar. Que lugar incrível. Nós temos que ser assim. Amém? De falar, rapaz, o Hélio trabalha em qual postinho de saúde? Tal, o postinho. Caraca, bicho. Porque todo mundo que vai lá, o povo que mais morre de medo de agulha, toma a vacina, sai bem tratado, gosta dele. Aí tu fica assim, cara, tem Deus aqui. Amém? É que nem às vezes eu vejo pessoas, cara, que de verdade, eu vou em lugar que eu sou tão maltratado, assim, tu recebe uma pessoa que não sabe receber, que não sabe te atender, bicho, eu não vou voltar mais lá. Mas tem lugar que eu sou tão bem recebido, e às vezes eu não estou com dinheiro para comprar uma água. E a pessoa me recebe tão bem, eu fico, cara, não tem como essa pessoa não ser cristã. Não tem como essa pessoa não ter conhecido Deus. Porque ela faz aquilo que ela está fazendo isso com muito amor. Amém? Então, a resposta que a gente pode dar ao chamado que Deus nos entregou é honrando os nossos dons. Amém? Sendo como uma igreja ativa e relevante, que serve aos outros com excelência, assim como Salomão e seus servos. Amém? Em outro exemplo, eu não vou abrir para não ficar longo, mas eu gosto muito da rainha Esther. Ela estava em outro país, todo o povo hebreu ia ser assassinado, e ela tinha que interceder, ela mandou o povo interceder, e ela tinha que chegar diante do rei. E aí, esqueci o nome do cara, do pai dela, do pai adotivo dela. Sabe, Fernando, lembra? O pai adotivo da Esther? Não vou lembrar agora. Mordecai, pronto. Mordecai, cara, ele era um apóstolo. Ele só falou isso para ela, e quem fez a diferença foi a Esther. Mas ele só falou assim, será que não foi para esse dia, para fazer exatamente isso, que você foi colocada como rainha? Cara, isso foi que nem um burro na cara de Esther. Porque ela já estava tipo, eu não sei se eu faço, eu não sei se eu vou, vai que eu sou morta. E ele fala, faz isso. Então, busque aprender, busque entender, busque receber o entendimento de que você nasceu para fazer. Será que Deus te chamou para ser um professor? Será que Deus te chamou para ser um administrador? Será que Deus te chamou para dar aula nas escolas? Ou dar aula na EBD? Será que Deus te chamou para ter um projeto evangelístico, para ter o próximo projeto de missões que vai alcançar o Maranhão? Será que Deus te chamou para montar montar uma empresa de consertar computador, e você vai fazer com tanta excelência que você vai alcançar empresas através do seu serviço? Será que Deus está te chamando para ser um vendedor? Será que Deus está te chamando? Qual é o seu chamado? Cara? Tenta entender. Amém? Será que Deus está te chamando para ser um músico? Para ser profeta através de canções? Qual é o seu chamado? Busque entender isso e seja um bom mordomo. Descubra o seu chamado e cuide. Amém? E finalizando aqui, João 5,17 diz, Jesus lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O próprio Cristo falou isso. Ou seja, se nós somos cristãos, a gente tem que imitar Jesus. O nosso trabalho tem que ser um sacrifício, um serviço que é sagrado. Amém? E que a gente seja bom mordomo. Que a gente descubra o nosso chamado e a gente cuide. A gente seja como aquela parábola daquele que pegou o talento e multiplicou. Que a gente não seja mais como aqueles que enterram seus talentos.